Boa noite, William, Iago, Sônia. Vamos começar então a nossa aula de hoje, que é sobre normas ISO, mais especificamente duas normas ISO, a 15504 e a 12207. Então, nós temos a norma ISO 9000, que é a mais conhecida, mais famosa, que é uma referência em sistemas de qualidade, tendo influenciado diversas outras normas e metodologias. Agora, a norma ISO IEC 15504 guarda estreita relação com o modelo CMMI, apresentado no capítulo 5. Então, na semana passada, a gente falou sobre o CMMI. Vocês vão perceber que a ISO 15504, ela meio que é derivada do modelo CMMI. E a gente tem também a norma ISO 2207. A gente vai falar sobre nessas duas normas aqui, mas vamos começar pela ISO 9000 para a gente entender um pouco sobre a ISO propriamente. As normas ISO série 9000 tornaram-se sinônimo de preocupação com qualidade em todo o mundo. A sigla é conhecida por consumidores dos mais diversos produtos e funciona muitas vezes como um eficiente apelo de marketing. É verdade, muita gente usa o fato de ter uma certificação ISO 9000 como garantia de qualidade dos seus produtos, né? A série teve origem na norma britânica BS 570, publicada em 79 pelo BSI, Instituto de Padrões Britânico, baseada em padrões militares ainda mais antigos. Em 87, o BSI revisou a norma, que antes era direcionada a indústrias de manufatura, de modo a incluir outras empresas como prestadores de serviço. No ano seguinte, o documento foi aceito pela ISO sem modificações como padrão mundial e passou a ser chamado de ISO 9000. Em 1994, os documentos passaram por uma revisão, tornando-se definitivamente conhecidos em todo o mundo. A revisão de 2000 trouxe mudanças que tornaram a norma mais adaptada para o uso prático, reduzindo o foco na necessidade de procedimentos e valorizando mais a melhoria de processos e produtos. A ISO 9000 é, na realidade, uma família de normas e tem um caráter genérico. Serve aos propósitos de qualquer organização, em qualquer ramo de atividade, que queira realizar o controle de qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. As versões mais recentes dos documentos são os seguintes. ISO 9000 de 2005 define os princípios e o vocabulário, isto é, os termos que são utilizados nas demais normas. A ISO 9001 de 2000 define as exigências para o sistema de gerência de qualidade da empresa. A qualidade de produtos e serviços não é estabelecida pela norma, mas sim pela empresa e, mais precisamente, pelas exigências de seus clientes. A ISO 9004 de 2000 também é um documento de recomendações não destinado ao emprego em certificações ou contratos. Apresenta linhas diretivas para melhoramento do desempenho da empresa. Antes da revisão de 2000, a norma 9000 dividia-se em 4 partes, que atualmente foram canceladas. Destas, a ISO 9000-3, de 1997, tratava de sistemas de gestão de qualidade aplicados a software. O documento cobria a produção, instalação e manutenção de produtos. Outros documentos também anulados são a ISO 9002, ISO 9003, substituídos pela ISO 9001 de 2000. As versões brasileiras dessas normas estão a cargos do CB5. Esse CB5 é uma comissão que trabalha na empresa que cuida das normas técnicas brasileiras e consistem atualmente nos seguintes documentos: NBR ISO 9000, NBR ISO 9001 de 2000 e NBR ISO 9001 de novo 2000, tá repetindo aqui. Mas vamos falar exatamente sobre o ISO 15504,
que tem a ver com melhoria de processos, né, de qualidade de processos. A norma 15.504 apresenta uma estrutura para a realização de avaliações de processos em organizações. Pode ser aplicada em situações como uma empresa que busca melhorias internas ou avaliação de terceiros ao realizarem contratos de prestação de serviço ou fornecimento de produtos. Você pode, ao contratar uma empresa para algum serviço, exigir que a empresa apresente certificado de ISO 15.504, por exemplo. Essa é uma possibilidade, principalmente para empresas públicas, né, de você colocar no edital de contratação, de licitação. Vamos entender um pouquinho do que foi o projeto SPICE. O início da norma 15.504 remonta de 91, quando o JTC1 iniciou um estudo sobre a necessidade de uma norma para avaliação dos processos de software. Em 93 teve início o projeto SPICE, que é Software Process Improvement Capability Determination. Vocês podem observar que para conseguir formar o SPICE, que quer dizer pimenta, eles roubaram um pouquinho no Determination, né? Em vez de usarem o D, colocaram o E. Com 3 objetivos básicos desse projeto: auxiliar o início do projeto de norma, executar testes de campo para obter dados de experiências práticas e despertar o mercado para o surgimento da futura norma. A envergadura do projeto SPICE acabou associando definitivamente o acrônimo à norma ISO IEC 15504. Esse projeto foi oficialmente encerrado em 2003, sendo substituído pelo SPICE Network. Vamos à visão geral da norma. A versão inicial da norma SPICE, como é ainda conhecida, foi publicada em 98 e era apenas um relatório técnico, um estágio anterior ao da norma internacional. A versão de 98 era focada exclusivamente em software, baseando-se nos processos da ISO 12207, mas acrescentando outros, como integração de software, por exemplo. A norma era dividida num total de 9 partes. A versão atual apresenta várias mudanças. Primeiro, é uma norma internacional. Segundo, é composta de 5 partes. Terceiro, é genérica, não sendo mais exclusivamente dedicada a software. E, por último, introduziu o conceito de modelo de referência de processo. Para ser aplicada a software, a ISO 15504 deve ser complementada da ISO 12207 e, mais especificamente, pelas extensões AMD1 e AMD2. Atualmente, a 15504 está dividida da forma apresentada a seguir. Então, a gente tem 5 partes da norma 15504 e o ano em que essas partes foram publicadas. A primeira parte cuida dos conceitos e do vocabulário utilizado dentro da norma. A segunda parte cuida da estrutura do processo de avaliação. A terceira parte cuida das recomendações para a realização de uma avaliação. A quarta parte cuida das recomendações para a melhoria de processos e determinação de capacidade. E a quinta parte contém um exemplo de aplicação. A ISO 15504 pode ser aplicada com 2 objetivos: melhoramento ou avaliação dos processos. Em ambos os casos, 3 elementos devem ser precisamente definidos: os processos, uma escala de medida e um método de medição. Diferentemente da versão antiga, a atual 15504 não mais define os processos, mas sim um conceito chamado modelo de referência do processo, chamado PRM. Um PRM contém uma descrição de escopo e uma descrição de requisitos. Tais requisitos estabelecem os resultados esperados da execução de cada processo. Permitem avaliar se os objetivos do processo serão alcançados. Então, os requisitos são comparados com o resultado do processo para verificar se os objetivos foram alcançados, né? A extensão 1 da norma 12.207 traz um PRM aplicável com a 15.504. Quando eu falo extensão 1, eu estou falando de um documento adicional que está lá dentro da documentação da 12.207, tá? Então, essa extensão 1 é quase que um anexo à 12.207 com
modelo de referência de processo aplicável a 15.504. Para realizar uma medição, define-se um modelo de medição, ou Process Assessment Model, que identifica elementos da organização a serem examinados. Para cada processo, ele define 2 indicadores, práticas base e artefatos produzidos. Tais elementos são utilizados na chamada dimensão de processo e permitem verificar se os processos são ou não executados. Outra dimensão de avaliação é a dimensão da capacidade. O PAN define 6 níveis de capacidade para os processos, conforme tabela 8.2. E agora vocês vão perceber por que a gente diz que a ISO 15504 é tão parecida com o CMMI, que é aquele modelo de maturidade de processos que a gente viu na aula anterior. Observem que a gente tem aqui exatamente os mesmos 6 níveis que a gente tinha lá no CMMI. O nível 0 incompleto, o processo não é implementado ou falha ao atingir seu objetivo. No nível 1 executado, o processo essencialmente atinge os objetivos, mesmo se de forma pouco planejada ou rigorosa. No nível 2, gerenciado, o processo é implementado de forma controlada, planejado, monitorado, ajustado. Os produtos por ele criados são controlados e mantidos de forma apropriada também. No nível 3, estabelecido, o processo é implementado de forma sistemática e consistente. No nível 4, previsível, o processo é executado e existe um controle, que permite verificar se ele se encontra dentro dos limites estabelecidos para atingir os resultados. E, por fim, o último nível, otimizado. O processo é adaptado continuamente para, de uma forma mais eficiente, atingir os objetivos de negócio definidos e projetados. Vocês podem observar que existe aqui no último nível, então, aquela questão da melhoria contínua. Quando ele fala adaptado continuamente, ele está justamente dizendo que você vai melhorando o processo continuamente a partir do 5º nível. A dimensão de execução do processo relaciona-se apenas ao nível 1, enquanto a dimensão da capacidade engloba todos os níveis. Para realizar a avaliação sobre a dimensão do processo, estes são divididos em 5 categorias. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é categorizar o tipo de processo que a gente vai avaliar dentro da ISO. Consumidor ou fornecedor, engenharia, suporte, administração ou organização. E aí agora ele vai falar sobre cada um desses tipos de processo. Os processos da categoria COM têm um impacto direto sobre os consumidores. Incluem, por exemplo, o levantamento de requisitos e os processos ligados à operação e uso do produto ou serviço fornecido. Ou seja, são aqueles processos que têm contato direto com o usuário ou o cliente do software. Tanto lá no começo, quando a gente faz levantamento de requisitos, quanto no final, quando você já vai entregar o software já funcionando. Na categoria Eng são agrupados os processos que levam à implementação do produto. Incluem, entre outros itens, análise de requisitos, projeto de arquitetura, construção, integração e testes. Então é aí que estão todos os processos que têm a ver com engenharia de software. É a parte técnica. Depois que você parou de falar com o cliente, você vai construir o produto. Quando você terminou de construir o produto, o próximo passo, você volta a falar com o cliente. Então, só esse miolo da parte de construção do software é que é tratado na categoria Eng, de engineering, né? Os processos da categoria SUP são apoio, suporte aos demais processos da organização, como, por exemplo, revisão, auditoria, processos de solução de problemas. Na categoria de gerência, MAN, estão incluídos os processos que, de forma genérica, podem ser usados na administração de todo outro processo ou do projeto em si. Então, gerência de management quer dizer os processos que fazem parte do controle, da gerência dos outros processos todos, o COM, o Eng e o SUP. E, finalmente, os processos organizacionais dizem respeito ao funcionamento da empresa como um todo.
e incluem, entre outros níveis, infraestrutura, gerência de recursos humanos e treinamentos. E aqui um exemplo simplificado da descrição de um processo utilizando a ISO 15504. O seu objetivo é prover uma arquitetura que implementa os requisitos em que se possa verificar que tais requisitos estão corretamente cobertos. A execução bem-sucedida do processo de projeto deve levar a alguns resultados observáveis. Primeiro, a arquitetura de software é desenvolvida e dada como concluída. Deve descrever os componentes que, uma vez implementados, satisfazem os requisitos. As interfaces de cada componente de software devem estar definidas. O projeto deve ser suficientemente detalhado para descrever a implementação e os testes a serem realizados. Devem ser estabelecidas a consistência e a rastreabilidade entre o projeto e os requisitos, ou seja, cada tela que está no projeto do software que você pretende desenvolver tem que ser rastreável a uma necessidade qualquer do usuário, também chamado de requisito do usuário. Entre as práticas base desse processo constam, a partir dos requisitos, descrever a arquitetura em alto nível de abstração e identificar os principais componentes como base de dados. Aqui no caso eu estou falando de requisitos como necessidades do usuário. Você vai descrever a arquitetura do software, quais os principais componentes desse software, através das necessidades do usuário. Especificar e documentar as interfaces internas e externas entre os componentes do software, desenvolver a documentação do usuário, definir e documentar requisitos para testes a serem realizados para cada componente do software. A partir da descrição de alto nível, produzir uma descrição detalhada da arquitetura para cada componente de software, avaliar e verificar o projeto arquitetural em relação aos requisitos, à documentação do usuário e aos requisitos de teste, garantir a consistência da análise de requisitos, provendo a rastreabilidade desses em relação ao projeto do software. Tudo isso são coisas que precisam estar sendo feitas, ou seja, são práticas base, práticas que devem ser realizadas para que você esteja seguindo a 15.504. Essa é a ideia. O detalhamento de cada processo, conforme apresentado acima, permite a um avaliador trabalhar de maneira precisa. A descrição dos processos, utilizando as práticas base, estabelece uma lista de verificação e reduz bastante a margem de interpretação durante a avaliação. Ao mesmo tempo, ainda há suficiente flexibilidade para que as organizações adaptem a aplicação das exigências da norma ao seu contexto. Por exemplo, a norma não estabelece rigidamente o formato e o grau de detalhamento da documentação do usuário. Então, entenda, o que a gente está falando aqui? Quando você for fazer uma certificação 15.504, o avaliador que vai certificar se você está desenvolvendo os seus processos dentro das práticas necessárias a estar dentro da ISO 15504, o avaliador vai verificar se cada processo seu segue essas normas que estão aqui. É um checklist para que você esteja finalmente habilitado a ganhar uma certificação 15.504. É disso que a gente está falando aqui. Eu estou explicando para vocês como é que se consegue uma ISO 15.504. E aí vem a dimensão da capacidade. A gente falou até agora da dimensão do processo, de cada processo individualmente. Agora a gente vai falar sobre a dimensão da capacidade da equipe, da empresa como um todo. A dimensão da capacidade permite uma avaliação mais detalhada dos processos executados por uma organização. Enquanto a dimensão do processo se limita à verificação de execução ou não dos processos, a dimensão da capacidade leva a uma avaliação de níveis semelhantes aos do CMMI. Para avaliar sobre essa ótica, o PAN inclui a definição de atributos de processo que permite avaliá-los em uma escala. Há um total de 9 atributos agrupados em níveis de capacidade que são aplicáveis a todos os processos. Os atributos são apresentados, então, nessa tabela. Então, nós temos aqui 9 atributos distribuídos em 5 níveis.
O primeiro é a execução, depois vem a administração do processo, depois vem a administração do produto obtido do processo, depois vem definição, implementação, medição, controle, inovação e otimização. Ok? A gente vai falar sobre esses 9 atributos aqui. Os atributos são rapidamente descritos a seguir, sendo destacados apenas os aspectos principais. Então vamos lá. O que é o atributo execução? O processo atinge os objetivos dele esperados. Você satisfez o primeiro atributo se o processo atinge os objetivos dele esperados. E atributo administração. Quando plenamente atingido, esse atributo indica que os objetivos do processo são identificados e sua execução planejada. Responsabilidades são atribuídas, a infraestrutura é fornecida e a comunicação entre os envolvidos é gerenciada. Administração do produto. Requisitos para os produtos do processo são definidos, tais produtos são identificados e documentados, revisões e ajustes são efetuados conforme necessário. Então há um foco no produto aqui, na identificação, na administração do produto em si. O atributo definição. Um processo padronizado é definido pela organização. Deve incluir, entre outros elementos, a identificação de competências, papéis, infraestrutura e as interações com os outros processos. Aí vem o próximo atributo, que é a implementação. O próximo atributo, então, é a implementação. Os elementos identificados em 3.1 são postos em prática. Então, vejam, no de cima a gente define, no de baixo a gente implementa. Por isso, está falando em colocar em prática. Por exemplo, a infraestrutura é implementada, todos os recursos necessários são alocados e, se necessário, treinamentos são realizados. O próximo atributo é a medição. Estabelecem-se objetivos quantitativos, ou seja, métricas, bem como as medições a serem realizadas e a frequência de a sua aplicação. Os resultados são coletados, analisados e publicados na organização. Aí a gente chega no atributo de controle. Estabelecem-se limites de variação para as medidas. Então, bem como ações corretivas que tratem as causas de tais variações. Observem que a cada atributo, a gente está evoluindo na gerência do processo. Se no anterior a gente apenas media, agora no controle a gente já está medindo e verificando se isso está dentro de uma variação aceitável. O próximo atributo é a inovação. Objetivos de melhoria são definidos, oportunidades de melhoria são identificadas nos dados da organização e na aplicação de novas tecnologias. E, finalmente, o último nível, que é a otimização, no sentido de chegar no processo ótimo, né? O desempenho dos processos é medido e o impacto das melhorias propostas é comparado com os objetivos esperados. A implementação de mudanças é gerencial, ou seja, existe uma preocupação da gerência em estar constantemente mudando para otimizar os processos. A gente tem os indicadores e a avaliação dos atributos. Cada atributo de um processo possui associado um conjunto de indicadores de 4 tipos diferentes. A gente não vai falar dos indicadores, a gente vai falar dos tipos de indicadores. Então, tem os indicadores de prática, os indicadores de recursos, os indicadores de produto e os indicadores de processo. Os indicadores de prática relacionam-se a atividades genéricas que guiam a implementação de um atributo. Os indicadores de recurso mostram que podem ser utilizados pelo processo. Exemplos são recursos humanos, ferramentas e outros elementos de infraestrutura. Os indicadores de produto referem-se aos produtos da execução de um processo, como documentos, código, componentes e outros artefatos. E os indicadores de processos fazem ligação com outros processos da organização e que são necessários para alcançar os objetivos do atributo sendo considerado. Os atributos de um processo podem ser avaliados em 4 níveis qualitativos. Cada nível é mapeado a uma faixa de valores percentuais, variando de 0%, quando o atributo não é alcançado, a 100%, quando é completamente satisfeito. A tabela abaixo apresenta os níveis e as faixas percentuais.
Então, a gente tem aqui uma escala de capacidade dos atributos. Lembra que a gente tem quantos atributos? 9 atributos. E aqui a gente tem 4 níveis qualitativos: não atingido, parcialmente atingido, largamente atingido e totalmente atingido. Para cada um daqueles 9 atributos que estavam lá em cima. Aqui a gente tem N, P, L e F. Essas letrinhas vão ser importantes aqui embaixo. Bom, os 9 atributos da tabela que a gente viu lá em cima devem ser avaliados segundo os 4 indicadores, utilizando os níveis apresentados. A partir daí, pode-se estabelecer para cada processo um nível de capacidade. Os níveis de capacidade são determinados segundo um mapeamento a partir das escalas de capacidade apresentadas. Esse mapeamento é apresentado nessa tabela aqui. Então vejam, para você estar no nível de capacidade 1, você tem que ser L ou F no atributo 1.1. O que é o L ou F? É largamente atingido ou totalmente atingido. Se você estiver no L ou F, no nível 1.1, então você está dentro da capacidade 1. Lembra que aquelas capacidades que vão de 0, quando a gente não tem nada, até o 5. Então, quando o avaliador for fazer a avaliação da ISO 15504, ele vai dizer, olha, você ainda está no nível 3. Ah, mas como é que você sabe que eu estou no nível 3? É porque verificando todos os 9 atributos, você conseguiu chegar completamente nos níveis 1.1, 2.1, 2.2. No nível 3.1 você está mais ou menos, e no nível 3.2 você também está mais ou menos. Por isso eu vou te dar nível 3 de capacidade. Vou em frente porque a gente acabou de falar da ISO 15504. É isso, tá? Você avalia aqueles 9 níveis, define em que ponto que você conseguiu chegar do atingimento dos atributos, e aí você define qual é o seu nível de capacidade. Já a ISO 12207, o objetivo dela é outro. Tá? Ela trata mais do ciclo de vida do processo de desenvolvimento de software. E aí a gente vai tratar desse ciclo de vida aqui dentro da perspectiva da ISO 12207. Ao implementar sistemas de qualidade em uma organização, referências como CMMI são importantes, vistos que permitem traçar um rumo a ser seguido na forma de objetivos claros a serem alcançados. Ao definir uma meta como nível 3 do CMMI por estágios, a empresa pode fazer um planejamento concreto, pois conhece com precisão aquilo que deve cumprir. Neste caso, implantar as práticas específicas e genéricas dos níveis 1 até 3, que estão descritas lá no capítulo 3, que a gente viu algumas semanas atrás. A norma ISO 12207 oferece uma perspectiva diferente. Não define objetivos, não define níveis de maturidade organizacional ou capacidade de processo. Em vez disso, provê uma estrutura para que a organização defina seus processos. É como se fosse um framework onde você vai encaixar e adaptar para a sua empresa, para a maneira como você desenvolve software. Um dos propósitos da norma 12.207 é definir um linguajar comum em meio a um grande número de métodos, técnicas, modelos e normas que tratam da qualidade. Ao fazê-lo, a 12.207 cobre todo o ciclo de vida, desde a parte dos requisitos, também conhecido como necessidades do usuário, até a manutenção do software já implantado, e a retirada de uso de um produto, além de outros processos associados, como a aquisição de componentes de terceiros. A norma cobre também a garantia de qualidade, que se estende desde os produtos adquiridos ou fornecidos até a qualidade e melhoria dos processos de implementação. As extensões 1 e 2, publicadas em 2002 e 2004, trazem material aplicável à norma 15.504, também discutida nesse capítulo. Então, observem que essas extensões, que são extensões da 12.207,
eles existem para fazer uma ligação entre a ISO 2207 e a ISO 15504. Tá? E qual que é a estrutura da norma? A ISO 2207 não define um ciclo de vida, foi concebida como um modelo, algo como uma meta-ciclo de vida, a partir do qual cada organização deverá definir os seus próprios processos. A estrutura da norma foi concebida para ser modular e adaptável às necessidades dos interessados em utilizá-la. Os processos são classificados em 3 categorias. Primários são os processos básicos que se relacionam aos produtos de software, por exemplo, desenvolvimento, operação e manutenção. De apoio são os processos dessa categoria têm lugar, em geral, depois que um processo primário é iniciado, como revisão, auditoria, solução de problemas. E os processos organizacionais, que são os processos que dizem respeito à operação da organização em si, tais como gerência e treinamentos. E aí vocês estão vendo uma tabela aqui que está apresentando para a gente todos os processos da ISO 12207, já categorizados dentro dos seus as suas 3 categorias. Os primários são aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção. Os processos de apoio, documentação, gerência de configuração, garantia de qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria e solução de problemas. E os processos organizacionais, gerenciamento, infraestrutura, melhoramentos e treinamento. Os processos são descritos de uma maneira hierárquica, conforme mostrados na figura. Cada um dos processos da tabela 8.7, que é essa aqui, é descrito pela norma como sendo composto de um certo conjunto de atividades e cada uma delas é desdobrada em um conjunto de tarefas. Então, observe, você vai criar o ciclo de vida da sua empresa que desenvolve software. Esse ciclo de vida vai ter diversos processos. Você pode seguir, então, essa sugestão da ISO 12207. Agora, cada processo desse vai ter uma infinidade de atividades. E cada atividade dessa vai ter uma infinidade de tarefas. As seções a seguir descrevem os processos da tabela. Para cada processo, apenas as atividades são comentadas. A gente não vai falar sobre as tarefas. Vamos começar, então, com os processos primários. Para começar, o processo de aquisição. A aquisição de software pode ocorrer, por exemplo, quando a empresa que desenvolve um produto sente necessidade de contratar terceiros para implementar componentes específicos. O escopo desse processo é amplo, considerando desde soluções customizadas até a compra de software de prateleira. Ou seja, produtos vendidos ao grande público como editores de texto, por exemplo. A aquisição envolve ações como análise de requisitos, comparação entre produtos, também chamado de benchmarking, preparação de contratos e outros documentos internos ao processo de aquisição. A última atividade do processo é a aceitação, que engloba definir os critérios de aceite e rejeição, bem como revisões ou testes a serem aplicados. Processo de fornecimento. O processo de fornecimento contém as atividades e as tarefas do fornecedor e é iniciado com a decisão de preparar uma proposta para responder a um pedido ou pela assinatura de um contrato. O processo continua com a determinação dos recursos e procedimentos necessários para gerenciar e garantir o projeto desde a iniciação e planejamento até a execução e finalização com a entrega. Processo de desenvolvimento. Este processo é simétrico ao de fornecimento. Pode ser empregado, por exemplo, pela organização que está sendo contatada para fornecer um componente de software a outra. Após a análise e aceite do contrato, as demais atividades normais de desenvolvimento de software são relacionadas a esse processo. E aí aquelas todas que a gente conhece: levantamento, análise de requisitos, análise, projeto, codificação, integração, testes, implementação e aceitação dos produtos de software. O desenvolvedor deve analisar e selecionar as ferramentas, técnicas e processos mais adequados
para a implementação do software, caso estes não sejam especificados em contrato. O processo de operação. A operação do produto engloba tanto a utilização do software em si, quanto as atividades de suporte ao usuário. O processo inclui as atividades de teste, que permitirão, por exemplo, avaliar novas versões do produto e de operação deste. As atividades de suporte incluem a orientação ao usuário, bem como o envio de informações para o processo de manutenção do produto. O processo de manutenção. O processo de manutenção contém as atividades e tarefas da organização que executa as atividades de manutenção. O processo é executado quando o produto de software é submetido a modificações de código ou de documentação, em virtude de correções, adaptações ou melhoria. O objetivo é alterar um produto de software para que continue sendo usado até que seja decidido que não é mais útil e que um novo deve ser desenvolvido e implantado. Neste caso, pode-se decidir por operações paralelas do novo produto e do antigo, para avaliações, comparações ou na implantação de sistemas críticos, em que a nova solução substitui gradativamente a antiga. Quando você redesenvolve um software antigo que já rodava, é muito comum você fazer esse trabalho de operação paralela, do novo produto com o antigo produto. Então você tem um antigo produto ainda como um produto que recebe dados de entrada. Você pode redigitar esses dados de entrada do produto antigo no produto novo, o que é bem complicado, porque você dobra a operação, né? Mas você pode também, caso a parte de dados de entrada já esteja bem testada, você pode fazer um programa que puxa os dados digitados no sistema antigo para o sistema novo, para você testar as outras partes do software, como relatórios, consultas e tudo mais. É muito comum você trabalhar, então, com 2 produtos em paralelo. E aí a gente vai falar agora dos processos de apoio, que estão um pouco mais distantes da parte de desenvolvimento de software mesmo, né? Primeiro, o processo de documentação. Visa o registro de informações produzidas por outro processo ou por uma atividade qualquer do ciclo de vida. Consiste em planejar, produzir, editar e distribuir os documentos aos interessados no projeto. Cada documento deve seguir padrões definidos, como formato de página, estilo de numeração de seções e páginas e a correta localização de tabelas e figuras. Uma documentação bem elaborada facilita a localização de informações e a compreensão da arquitetura do software. Assim, este processo é essencial durante as atividades de desenvolvimento e manutenção. Processo de gerência de configuração. A responsabilidade deste processo é a gerência de todos os artefatos e suas diversas versões presentes no ciclo de vida. A primeira atividade do processo consiste em planejar a gerência. Em seguida, é preciso identificar e definir os artefatos, como, por exemplo, diagramas estruturais, componentes de bibliotecas e repositórios de código, como mencionado no capítulo 15. O processo deve permitir o controle de modificações, retratar a situação dos itens gerenciados, garantir sua completude, consistência e correção, além do armazenamento e distribuição. Existem ferramentas de controle de versões que facilitam a execução dessa tarefa pelos desenvolvedores. E aí vem uma série de ferramentas aqui que eu não vou citar, porque como o livro já é um bocado antigo, certamente essas ferramentas já estão mais do que desatualizadas, né? Processo de garantia de qualidade. A garantia de qualidade abrange tanto os produtos tratados pela organização quanto os demais processos de ciclo de vida. Basicamente, é verificado se os produtos satisfazem os requisitos e se a execução dos processos está em conformidade com o que foi planejado. As cláusulas da norma tratando de produtos e processos enfatizam a expressão de requisitos por meio de contratos. A garantia para realmente encontrar e reportar problemas.
O melhor é que a garantia de qualidade seja feita por pessoas que não estavam envolvidas no desenvolvimento do software. Porque as pessoas envolvidas no desenvolvimento do software, elas claramente vão ter o interesse, a inclinação de dizer que o software delas não tem problema, né? Os processos de inspeção, revisão, verificação, validação e testes apoiam esse processo. E a gente vai voltar a isso lá no capítulo 16. Processo de verificação. O processo de verificação envolve determinar se os produtos resultantes de uma atividade atendem completamente aos requisitos e condições que foram impostos em atividades anteriores. As atividades indicadas pela norma se relacionam à análise estática do produto, ou seja, independem da execução do programa. O processo envolve a verificação das diversas etapas do ciclo de vida, como contratos, padrões, requisitos, código, diagramas de integração e documentação. Processo de validação. O processo de validação tem o propósito de determinar se o produto final cumpre com o objetivo de uso para o qual foi construído. A norma aponta atividades de validação como teste de estresse ou ainda de robustez. Inclui verificar a presença de falhas e a capacidade do software tratar adequadamente situações de degradação de desempenho. Os testes de qualidade em uso também são indicados, e a gente vai verificar testes de qualidade lá no capítulo 13. Processo de revisão conjunta. Na revisão conjunta, avaliam-se as atividades de um processo de ciclo de vida, examinando-se tanto as atividades em si quanto as eventuais artefatos por elas produzidos. O termo utilizado na norma é Joint Review, revisão conjunta, fazendo referência ao fato de que o processo de revisão não pode ser executado exclusivamente pelo mesmo responsável da atividade sendo revisada. Vou ler isso de novo, porque eu acabei de falar isso ali em cima. O processo de revisão não pode ser feito pela pessoa responsável pela atividade sendo revisada. Ou seja, se o programador desenvolveu o código daquela tela, ele não pode ser o revisor daquela tela. Outra pessoa tem que fazer a revisão. Isso é básico em qualquer revisão, porque você tira daí a inclinação da pessoa de dizer que aquilo lá está bom, quando pode não estar bom. As revisões podem ter caráter gerencial ou técnico. Exemplificando, uma revisão gerencial se interessará em verificar se o planejamento está sendo cumprido ou se precisa ser adaptado. Já uma revisão técnica verifica produtos ou serviços de software em aspectos como completude ou aderência a requisitos. Bom, e o processo de auditoria? A auditoria é definida pela norma como atividade que determina conformidade a requisitos, planos e contratos. Assim como no caso de revisões, a auditoria tem dois envolvidos, o auditor e o responsável pela atividade ou produto sendo analisado. A auditoria inclui atividades como assegurar que os produtos de software foram testados corretamente e que correspondem às especificações. Verificar se a documentação do usuário respeita padrões aplicáveis. Ou ainda que custos e cronogramas estejam de acordo com os planos estabelecidos. Então observe, você desenvolve o código. Depois que você desenvolveu o código, você mesmo pode fazer uma revisão deste código. Normalmente a revisão é feita pela pessoa que fez o código. Depois da revisão, você ainda vai ter o teste daquele código. Geralmente os testes devem ser feitos não pela pessoa que fez a revisão. E depois ainda vem a auditoria, para saber se os testes foram realizados da forma correta. Observem que trabalhar com qualidade não é fácil. E, é claro, exige vontade da empresa e uma certa quantidade de investimento em dinheiro, né? O processo de resolução de problemas aplica-se genericamente a todo o ciclo de vida. Engloba analisar e resolver os problemas e incluir entre eles não conformidade de qualquer natureza localizadas em outros processos. O processo deve prover meios em tempo adequado para garantir que todos os problemas encontrados sejam analisados e resolvidos.
as tendências de desvio também devem ser identificadas. Isso foi ilustrado no diagrama lá no capítulo 1, mas a gente não vai voltar nele agora, vamos seguir em frente. Agora os processos organizacionais, que são basicamente os processos que movimentam a empresa que está em volta da equipe de desenvolvimento. Primeiro, o processo de gerência. O processo de gerência contém as atividades e tarefas genéricas que podem ser empregadas por quaisquer partes que precisem gerenciar seus respectivos processos. O processo é dividido nas seguintes atividades: inicialização e definição de escopo, planejamento, execução, controle, revisão, avaliação e, por fim, fechamento. O planejamento deve ser detalhado, incluindo a estimativa de recursos necessários, divisão e atribuição de responsabilidades, estimativas de riscos e controle de qualidade. Processo de infraestrutura. Este processo trata da criação e implementação da infraestrutura necessária à execução de qualquer outro processo dentro da organização. Engloba também a manutenção dessa infraestrutura. Faz parte de seu escopo tornar disponíveis quaisquer elementos necessários a um dado processo ou atividade, como hardware, ferramentas de software, documentos técnicos, padrões e normas aplicáveis. Processo de melhoria. O processo de melhoria aplica-se, como os demais processos gerenciais, a todo o ciclo de vida. Alguns objetivos que podem ser vislumbrados pela aplicação desse processo são aumentar a adequação e a efetividade das tarefas realizadas em função dos fins a que se destinam. 3 atividades o compõem: estabelecer o processo, o que inclui mecanismos de monitoramento e controle, realizar a avaliação dos dados obtidos e, por fim, a atividade de implementação. Essa última atividade inclui a análise para identificar possíveis fraquezas e oportunidades de melhorias dos processos. E, finalmente, o último, o processo de treinamento. O treinamento é preconizado pela norma como um processo a ser implementado cedo no ciclo de vida, uma vez que dele pode depender a execução de várias tarefas na organização. Exemplos são as tarefas ligadas ao desenvolvimento, manutenção ou operação de produtos. O processo é dividido em 3 atividades: o planejamento, que deve considerar os requisitos do projeto e outros fatores que influenciam na definição dos treinamentos, a preparação de manuais e outros materiais necessários e, finalmente, a realização dos treinamentos. E isso, então, encerramos as definições dos processos que existem dentro da ISO 12207. Essa ISO 12207, então, ela é composta de um modelo de ciclo de vida e de processos que você pode implementar na sua empresa ou na sua equipe de desenvolvimento. Eu acho que, pela questão que você colocou para a semana que vem, desse tema, eu acho que vai ter tido alteração, né? Igual você falou, é um artigo bem antigo, né? 2005, deve ter mudado bastante coisa já. Sim, justamente. Um dos exercícios que a gente vai fazer aqui é justamente fazer uma pesquisa para verificar o que houve de alteração após esse livro de qualidade de software que tem essas ISOs aqui. Se bem que, assim, eu acho que não houve tanta alteração assim, tá? Tanto a 12.207 como a 15.504, elas estão bem assentadas, eu diria. Mas com certeza alguma novidade deve ter acontecido, né? Afinal, é muito tempo. Alguma pergunta? Algum comentário? Vocês já conheciam alguma coisa em termos de ISO? Ou só aquelas propagandas que tem escrito no cantinho? ISO 9001, ISO 9000. Vocês sabiam que existia ISO específica para desenvolver software? Essa daí eu sabia só das empresas que publicam. Nosso software tem certificado tal, ou está apto ao certificado tal. Estar apto é bem diferente de ter o certificado. Ter certificado,
Ou senão, nós trabalhamos em conformidade com a ISO. Isso daí é interessante, porque você pode trabalhar em conformidade com a ISO sem necessariamente ter o certificado da ISO, né? O que não deixa de ser muito bom. Só de você já trabalhar em conformidade com a ISO já é bem interessante, né? Muito bem, pessoal. Aprendemos mais um pouquinho sobre qualidade de software. E agora vamos falar sobre a tarefa de hoje. Hoje é dia 20/4. Nós falamos sobre o conteúdo 7, normas ISO. E a tarefa de hoje é um questionário. Questionário sobre melhoria de processos, que foi o tema da aula anterior, né? Então, o questionário sobre melhoria de processos tem a ver com o capítulo 6, o conteúdo 6, melhoria de processos. Na semana que vem, o nosso trabalho vai ser uma atividade prática sobre pesquisa sobre ISO, justamente sobre essa questão. Então, eu já vou passar esse trabalho hoje, porque o prazo de entrega dele é justamente na semana que vem. Então, a atividade prática para ser entregue na semana que vem é a seguinte: muita coisa aconteceu depois que o texto sobre ISO apresentado na aula foi publicado, pois o texto é de 2005. Quais foram as atualizações que foram realizadas nas normas ISO após 2005? Então, o aluno deverá elaborar uma apresentação, um texto ou qualquer coisa com o resultado da pesquisa que ele fez, tá bom? Então, nós temos agora 2 tarefinhas. A primeira tarefa é responder o questionário sobre a aula da semana passada. A segunda tarefa é fazer uma pesquisa sobre ISO para a semana que vem. A entrega dessa pesquisa sobre ISO vai acontecer no dia 27, ou seja, na aula da semana que vem. É aberto ou fechado? Só quero saber isso, que eu não olhei ainda. Aberto ou fechado o quê? As questões da atividade de hoje. Não sei, porque eu faço questionários abertos, questionários fechados, eu tento variar até por uma recomendação das nossas pedagogas, né, do nosso setor pedagógico, para que a gente tenha vários tipos de avaliação diferentes ao longo do semestre. Certo? Fechada. É questão fechada? Ah, que bom. Fechada, eu fiz já hoje. Questão fechada é bom que ela se autocorrige. Bom, pessoal, então vocês têm agora, são 8 horas, hoje o texto foi mais simplesinho, e isso é bom porque vocês agora têm até as 10h30 para fazer 2 tarefas. A primeira é responder o questionário. A segunda é fazer pesquisa sobre ISO. Vamos aproveitar e fazer hoje para não deixar isso para ser feito durante a semana. Hein, pessoal? Ontem que eu descobri que amanhã era feriado. Bom, para mim, que estou ralando o doutorado, nunca é feriado, nem fim de semana. Mas, para vocês que vão poder descansar um pouquinho amanhã, façam a tarefa da pesquisa de ISO hoje, que aí vocês já resolvem isso. É bom que vocês estão com tudo fresco na cabeça, vocês já fazem a tarefa e já postam, e aí vocês já podem curtir o feriado tranquilamente. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Carlos? Beleza. Então tá bom, gente. Estou aqui à disposição de vocês, como sempre, até as 10h30. Se vocês quiserem apresentar para mim alguma coisa antes de postar, antes de responder, diga, Davi. Tchau. Até mais. Até mais. Estarei aqui à disposição de vocês. Se eu não ver Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais até semana que vem. Boa noite, Sônia. Boa noite. Boa noite, Lívia.